Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Vacina da Rússia contra a Covid-19 ainda não iniciou os testes clínicos no Brasil, diz a Anvisa. Procuradoria-Geral da República defende rejeição do recurso de Flávio Bolsonaro para anular as decisões no caso das rachadinhas. Furacão extremamente perigoso ameaça a cidade de Cancún e autoridades esvaziam os hotéis. A Petrobras reduz processamento em refinarias a menos de 70% da capacidade por parada em unidades. Polícia alemã apreende quadro do artista Renoir escondido em carro procedente da Suíça. E ciclista bicampeão brasileiro é atropelado na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. Os testes da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V, ainda não começaram no Brasil, de acordo com informações da Anvisa, disponíveis hoje. Enquanto isso, as candidatas britânica e chinesa avançam com testes em estágio avançado. Segundo informações de uma porta-voz da agência reguladora Reuters, os estados do Paraná e da Bahia, no Brasil, que têm acordos de testes, produção ou distribuição da vacina Sputnik V, ainda não entraram com pedidos de testes clínicos em humanos. O Fundo Russo de Investimento Direto, que está comercializando a Sputnik V, não respondeu a um pedido de comentário até agora. Por sua vez, os testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca e também da candidata da chinesa Sinovac Biotech estão sendo realizados em vários locais do país. Dados iniciais ainda estão sendo enviados para a Anvisa. No dia 29 de setembro, para acelerar o procedimento, a Anvisa reduziu a exigência de documentação inicial e simplificou o processo para análise dos imunizantes contra o novo coronavírus, que poderão ser enviados pelas empresas de acordo com a evolução dos trabalhos e não somente todos de uma vez só. Bom, vamos à próxima notícia. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Superior Tribunal de Justiça rejeite um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, que tenta anular as decisões tomadas pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no caso que apura o esquema das rachadinhas. O processo do parlamentar será analisado pela 5ª turma no STJ. Na semana passada, o ministro Félix Fischer, do STJ, negou a concessão de uma liminar para invalidar as decisões da primeira instância da Justiça no caso. Os advogados de Flávio Bolsonaro argumentaram que, como o Tribunal de Justiça do Rio garantiu o foro privilegiado ao senador, os atos do magistrado da primeira instância deveriam ser considerados nulos. A decisão da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio sobre o foro do senador foi tomada no fim de junho. Logo depois, a defesa do senador anunciou que iria questionar as decisões do juiz Flávio Itabaiana. Félix Fischer é o relator do pedido do Superior Tribunal de Justiça e entendeu que os elementos apresentados pela defesa não demonstram urgência para que a questão seja deliberada de forma individual e provisória. Segundo o ministro, o tribunal deve decidir o tema de forma definitiva quando o processo estiver pronto para ser levado a julgamento. O parecer do subprocurador-geral da República, Roberto Luiz Oppermann Tomé, afirma que os elementos colocados pela defesa do senador não demonstram ilegalidade alguma, abuso de poder ou teratologia, devendo ser julgado desprovido este recurso ordinário. Segundo Roberto Luiz, o fato de a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio ter reconhecido o foro ao senador não invalida automaticamente as decisões anteriores tomadas pela primeira instância. Isso porque há previsão agora legal de que nenhum ato será declarado nulo se da anulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O subprocurador-geral da República afirma ainda que, ao conceder foro, a terceira Câmara do Tribunal de Justiça contrariou ainda entendimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que em fevereiro do ano passado reconheceu a competência de Itabaiana para o caso das rachadinhas diante do novo entendimento do STF, que restringiu o foro para os casos com relação ao mandato ou em função do cargo.
Bom, vamos à próxima notícia. O balneário mexicano de Cancún ordenou o esvaziamento dos hotéis de seu famoso litoral caribenho nesta terça-feira para se preparar para o que se prevê um impacto direto do furacão Delta, que se tornou uma tempestade de categoria 4 extremamente perigosa durante a madrugada. O furacão estava a cerca de 200 quilômetros ao sul de Grand Cayman, no Caribe, com ventos contínuos máximos de 215 quilômetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Segundo o NHC, eles disseram, abre aspas, o Delta continua a ganhar força rapidamente, fecha aspas. O NHC citou ainda dados de uma de suas aeronaves caçadoras de furacão e alertando que a tempestade deve estar extremamente perigosa quando tocar o solo. A possibilidade de uma tempestade tropical levou a retiradas em áreas costeiras de Cuba e previu também que o Delta enfraquecerá sobre a península mexicana de Yucatán, mas voltará a se fortalecer no Golfo do México, onde petroleiras se preparam para o impacto em suas instalações. Autoridades ordenaram retiradas da zona hoteleira de Cancún, assim como em outras áreas litorâneas, e transformaram o centro de convenções da cidade em um abrigo. Um alerta de furacão está em vigor em uma área que se estende da cidade litorânea sofisticada de Tulum, a oeste de Cancún, até Cozumel, uma ilha de Jacques Cousteau, tornou famosa devido aos seus mergulhos. Bom, vamos agora à próxima notícia. A carga global de processamento de petróleo em refinarias da Petrobras teve expressiva queda na última semana para 69,2% da capacidade no último domingo contra 76,8% no mesmo dia da semana anterior, mostrou um boletim do Ministério de Minas e Energia divulgado nesta terça-feira. A redução ocorre em função de parada total das unidades da RECAP e da REDUC, disse a pasta sem detalhar em referência às refinarias da estatal em Capoava, São Paulo e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Procurada, a Petrobras não respondeu às nossas perguntas. Com essa recente redução nas atividades, o nível de processamento de petróleo nas refinarias da Petrobras recuou ao menor nível desde o início de junho, quando tocou 65%, de acordo com os relatórios do Ministério, que acompanham o impacto da pandemia de coronavírus sobre o setor de energia e o mercado de combustíveis. No começo de abril, em meio ao ápice de quarentenas adotadas por estados e municípios para conter a disseminação da Covid-19, a carga das refinarias da estatal chegou a tocar mínimas no ano, abaixo de 55%, iniciando trajetória de recuperação em meados daquele mês. O relatório do governo não trouxe na mais recente edição números sobre o mercado de combustíveis. No boletim anterior, do dia 28 de setembro, a pasta apontava aumento de 3,6% na comercialização de gasolina até o dia 22 de setembro, quando na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a venda de diesel tinha alta de 10,5%. As vendas de etanol tinham alta de 3,4% nessa mesma base de comparação, enquanto as de querosene de aviação desabavam 55% em meio às restrições em vigor para viagens aéreas. Bom, vamos à próxima notícia. A alfândega alemã anunciou hoje a apreensão de um quadro do pintor francês Pierre-Auguste Renoir, estimado em mais de 120 mil euros, que é em torno de 141 mil dólares ou equivalente a 780 mil reais, escondido no porta-malas de um carro procedente da Suíça. Os funcionários da alfândega revistaram o veículo de um homem que alegou não ter nada a declarar na passagem fronteiriça de Bietingen, a Baden-Württemberg, no limite com a Suíça. No veículo, os agentes encontraram, porém, o catálogo de uma conhecida casa de leilões suíça e no porta-malas uma tela a óleo de Renoir de 1841 até 1919, estimada em mais de 120 mil euros, segundo nota da alfândega. O homem de 67 anos disse que leva o quadro para a República Tcheca em nome de uma galeria suíça. Ele pode ser processado criminalmente. A pintura foi apreendida enquanto se aguarda o pagamento de uma multa de 12 mil euros, o equivalente a 14.001 dólares.
Bom, vamos à próxima notícia. O ciclista Ricardo Alcice, de 40 anos, bicampeão brasileiro de ciclismo de pista, foi atropelado hoje de manhã na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele foi socorrido consciente com uma fratura na perna direita. Alcice pedalava acompanhado do amigo Thiago Sena Vieira Souza, quando foi atingido por um carro de cor prata. Ele disse que costuma pedalar com o atleta 3 vezes por semana. Thiago contou também que na hora do acidente, Alcice estava na frente e que chegou a gritar no momento em que o carro estava fazendo a ultrapassagem. O veículo atingiu o ciclista na contramão. A polícia militar informou que Alcice foi socorrido consciente pelo SAMU com fratura na perna direita e levado para um hospital particular. O acidente aconteceu no sentido zoológico e a pista foi interditada no momento do socorro. Bom, o Tarek Notícias termina por aqui, mais uma edição desse jornal. Se você quiser rever todas as edições do nosso jornal, você pode então acessar o nosso canal, lá tem tudo pra você. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e também no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira e até a próxima edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!